Muito boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aí de volta com o terceiro, né? Nosso terceiro Pela Fé Cast, o nosso podcast Pela Fé. Queremos desejar aí para você uma boa noite, que seja um tempo precioso para a tua vida, para que a gente possa crescer através da fé, através da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Estou aqui hoje, né, para dar continuidade à presença aqui do pastor Celso, nosso pastor aqui também da igreja, trabalhamos juntos já há bastante tempo. Então, vamos dar sequência, né, àquele primeiro podcast que a gente fez lá, de experiência, para que a gente possa trazer uma grande presença de Deus para a tua vida. Pastor Celso, que Deus abençoe a tua vida, muito boa noite, e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Boa noite, quero saudar você que está aí assistindo, você que vai ver esse podcast daqui mais à frente, mais adiante, e dizer que é uma alegria estar aqui para participar das coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, e estamos aqui para responder algumas coisas, para contar da nossa vida, a nossa trajetória até aqui, o que Deus tem feito, e toda a honra e toda a glória a Ele. Amém. Deus abençoe a todos e sejam sempre bem-vindos. Se liga nos canal aí de comunicação da igreja aí, que a gente vai estar sempre tendo novidade para vocês. Amém. Pastor, na primeiro podcast que a gente fez lá, foi como uma experiência, né? Os primeiros ali, como que a gente diz, os cobaia, né? Que a gente foi fazendo e tal, os testes aí que a gente foi fazendo. E lá no início, né? No primeiro podcast, você falou da tua infância, como foi a tua infância, o tempo que foi que você teve lá fora. Aí depois chegamos até aqui a cidade, onde você foi morar e tudo, né? Aonde você começou o teu trabalho e tudo. Mas aí foi da cidade, do campo lá de fora para a cidade. E aí, depois que chegou na cidade, como é que foi? Como é que andou a tua vida? E como que você chegou até Jesus, né? Eu cheguei aqui, cheguei em Porto Alegre. Em primeiro lugar, não conhecia nada, não conhecia ninguém, nunca tinha saído lá da minha cidade, lá da comunidade, lá do interior, lá do meio do mato, como se diz, né? E aí eu cheguei aqui, e aí, como eu falei no outro podcast ali, que eu cheguei aqui e fui morar sozinho, viver sozinho, trabalhar ali, morava sozinho, vivia sozinho, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia cidade, não conhecia nada. E aí, né, o que eu falei na outra vez ali, que um dia de noite eu dobrei o meu joelho e pedi para Deus uma esposa, uma casa, um carro e um filho. Então, a partir dali, daquele dia que eu pedi ali para Deus, eu conheci a minha esposa. Eu cheguei aqui em abril, eu cheguei aqui fim de março, e fim de abril eu conheci ela, aqui aqui em Porto Alegre mesmo, e a gente começou a namorar Isso tudo no mesmo ano? No mesmo ano. Um ano, chegou um mês depois. Um mês depois, né? Pois é. Um mês depois, Deus foi rápido, né? E aí eu sei que a gente começou a namorar e começou a se conhecer meio da maneira antiga ainda, né? Porque eu fui criado assim, né? E aí eu sei que a gente passou um tempo para se conhecer, depois a gente começou a namorar mesmo. A gente se namorou 4 anos e meio. O tempo para se conhecer foi pouco, mas o tempo de namoro foi bastante. Bastante tempo, porque eu não tinha nada. Ela também, ela era nova, tinha de 15 para 16 anos na época. Daí eu sei que a gente começou, foi uma coisa muito de Deus, porque a gente começou a planejar a vida junto. Desde que eu comecei ela, a gente começou a planejar a vida junto. E aí eu dei força para ela e dei até
bastante incentivo e ajudei ela, porque ela era nova também. Sim. Eu tinha de 19 para 20 anos e ela tinha 15 para 16. E eu disse para ela que ela tinha que começar a trabalhar, para gente, nós dois trabalhar para a gente construir alguma coisa junto. Sim. E aí eu sei que ela começou a procurar emprego e quando eu podia, eu estava junto com ela e estava incentivando e procurando com ela. E ela conseguiu começar a trabalhar no Zafre, em Gianópolis, lá na Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Isso tudo vocês moravam os dois lá, um em cada casa, mas em Porto Alegre. Né? Em Porto Alegre. Ela morava com a avó dela, porque os pais dela eram separados, foi quem criou ela, foi a avó dela. Sim. E aí, tudo isso, a gente planejava fim de semana, que a gente se via. Naquela época não tinha celular. Sim, Ninguém tinha telefone, não era que nem agora, né, que estava toda hora passando mensagem e se comunicando naquela época, não. Então a gente se combinava tudo quando se via, tudo direitinho, e a coisa foi fluindo, desde o início a coisa fluiu, tivemos lá os nossos problemas, como todo mundo, ninguém é perfeito, né? A gente brigava, uma vez a gente quase se deixou o namoro, só quase acabou o namoro, mas eu vejo que é uma coisa de Deus, porque mesmo a gente estando ali naquela luta, naquela situação, acontecia algo para a gente se encontrar de novo. Sim. Não demorava muito, era 10, 15 dias que a gente, foi 2 vezes, acho que a gente brigou nesses 4 anos e meio, mas 10, 15 dias depois a gente já estava junto de novo. Então a coisa fluiu normalmente, eu acho assim que foi uma coisa bem de Deus mesmo, porque a gente passou esses 4 anos e meio namorando e a gente, depois de um certo tempo, depois que o namoro começou a amadurecer mesmo, começou a ficar sério mesmo, porque a gente percebe, né, que a gente se amava, gostava mesmo um do outro, e aí a gente começou a planejar a nossa vida junto já. Depois de 2 anos que a gente estava namorando, a gente começou a planejar a nossa vida junto. E eu me lembro que eu disse para ela assim, ó, a gente falava assim, a gente hoje tem pouca coisa, porque a gente hoje tem pouca coisa, mas se a gente continuar firme junto, se a gente planejar a nossa vida, vai dar certo. Sim. Dá certo, porque a gente consegue comprar as coisas. Quando os dois caminham numa direção só, né? Um propósito, mas aí tem que ser tudo, eu vejo que tem que ser tudo planejado, assim, um com o outro, em concordância, porque senão, se um puxar para um lado e um puxar para o outro, não vai. Então, e as coisas começaram a fluir, a gente começou a combinar, e aí depois... Não sei se tu vai... A gente falou e ainda... Porque nós começamos a falar que nós ia namorar um bom tempo. Antes dos 4 anos, nós não ia casar, já estava planejado. E quando a gente ia casar, a gente não queria ter filho, não ia querer casar com filho ou com... A gente ia ter filho depois. Sim. Tudo planejado. E aí, porque hoje em dia é muito comum a pessoa já casar com filho. Já casar com filho. Então, eu vejo assim que foi uma coisa bem de Deus, e eu conheci, o namoro fluiu, e tudo aquilo que a gente planejou, Deus ele foi fazendo que acontecesse. Claro, a gente tinha pouco recurso, a gente morava de aluguel, a gente quase não saía muito naquela época, assim, planejando para guardar o dinheiro para nós fazer, para que os planos dessem certo. Então foi uma coisa assim, eu vejo assim que foi bem de Deus. Sim. Era muito planejado tudo, né, Celso? Tudo alinhado, né? E já bem diferente de muitas pessoas hoje, né? Que primeiro eles têm um relacionamento, se relacionam, e aí já tem filhos, e aí depois geralmente as pessoas hoje começam a sua vida de casado de trás para frente, né? Já com filhos, já para depois planejar, depois casar, depois... E naquele tempo, vocês já planejavam tudo, vocês já estavam tudo
se organizando para. E naquele tempo era assim, né? Naquele tempo era muito mais organizado, as coisas mais pensadas, né, do que hoje, né? Eu vejo assim que esses acontecimentos assim que eu falo de planejar, isso aí a gente aprende com o pai e a mãe. É, Aprende com o pai e a mãe. Hoje em dia quase não. As coisas mudaram muito, né? sim. A esse respeito. Eu não quero dizer aqui que está certo ou está errado, porque eu não quero julgar ninguém, né? Sim. Mas quando as coisas foram planejadas, quando tudo é combinado entre duas pessoas que querem viver junto, por isso que muitas vezes o relacionamento não dura. Porque tu não tem um planejamento, tu não tem um alicerce, tu não tem não é uma coisa um propósito forte ali de seguir a vida, assumir um compromisso. Porque um relacionamento, muitas vezes tu tem que abrir muitas coisas que tu quer, tu tem que abrir mão em prol do outro. Porque é uma vida a dois. É uma vida a dois, porque se tu quer fazer só a tua vontade, tu vai viver sozinho, então, né? É verdade. Porque ninguém vai abrir totalmente a mão da sua vida, dos seus pensamentos, para viver com outra pessoa. Alguma coisa, um vai ter que ceder, outras coisas, outro vai ter que ceder. Então, eu vejo assim que é uma coisa mais de criação mesmo, mas quando a coisa é planejada, dá tudo certo. Porque eu cheguei aqui, não tinha nada, nada, e a gente começou a construir, guardar e se planejar e fazer todo esse cronograma de vida que nós tínhamos, pensando lá no futuro já, porque as coisas, Deus disse que o planejar é do homem, né? Mas o efetuar é de Deus, mas Deus também, ele sonda o nosso coração, e ele sabe aquilo que a gente está fazendo, se é uma coisa boa, Deus, ele abençoa. Sim. Isso que naquela época eu nem conhecia Deus ainda, eu só tinha feito esse pedido para ele. Sim. Mas através desse pedido ele começou a agir na minha vida. A trabalhar e fazer as coisas. Fazer as coisas. E aí 4 anos depois, 4 anos e meio, né? Você falou que, né, pastor, que você casou 4 anos e meio depois? Aí foi. A gente continuou trabalhando e namorando. 4 anos e meio depois, a gente casou. Mas antes disso, veio uma luta ainda. Foi 87, a gente tinha planejado, marcado a data para dia 10 de junho o casamento, e estava montando a casa. Aqui mesmo em Gravataí, eu morava em Porto Alegre, mas aí eu vim morar na casa do meu irmão em Gravataí, e a gente estava tinha comprado todos os móveis já da casa, faltava um mês, eu acho, para o casamento. E aonde tu guardou os móveis? Na casa do teu irmão? Ele cedeu um lugar? Cedeu o lugar para ele guardar ali. E daí... Sabe por que eu te falo isso? Porque quando nós casamos, eu e a pastora, a gente também usou uma peça da casa da minha sogra. Ela cedeu para a gente começar a colocar as nossas coisas lá, tudo. Né? O meu irmão morava aqui no Sarandi, daí tinha um lugar bem grande ali. E aí a gente... Eu não conhecia Gravataí também. Aí eu me lembro que um dia de noite eu vim para Gravataí com meu irmão aqui, ali nessa casa, né? Durante o dia, porque eu trabalhava o dia todo, né? Só de noite. E daí de noite, ele vim com ele ali e a gente levou as minhas coisas, trouxe para Gravataí. As minhas coisas para Gravataí, botei ali. No outro dia eu achei, até hoje ainda eu acho engraçado, porque eu não sabia para que lado ia para Porto Alegre, para que lado ia Gravataí. Eu cheguei na faixa, eu não sabia se ia à direita ou à esquerda para Gravataí, para Porto Alegre. Mas aí tudo a gente passou por isso aí. Daí a gente montou a casa, faltava um mês para o casamento, dia 10 de junho. Aí um sábado de noite, um sábado de tarde, aí eu saí mais cedo do serviço e a Joana ia lá para casa. A minha noiva ia lá para casa para a gente terminar de montar, a montar algumas coisas mais da casa ali. Chegamos lá e tinha arrombado a casa. Tinha levado tudo. Só não levaram o que passou na porta, o que não passou na porta. Tinha uma grade de ferro assim, os parafusos no meio,
eles ergueram aquela grade até a metade, assim, e o que passou ali por baixo foi tudo. Então, não sobrou nada. E aí eu sei que foi uma situação muito constrangedora para nós, né? Que nós tínhamos sonhado com aquilo ali, tinha planejado, estava tudo ali, os móveis novos, tinha aqueles aparelhos de som, como é que é? 3 em 1. 3 em 1. Um monte de CD ali, de coisa, de fita, né? E aí, sei que levaram tudo. Televisão, levaram tudo. Só não passou o quarto e a cozinha lá, das coisas grandes. Mas os eletrodomésticos, sim, foi tudo. Levaram tudo. A roupa de cama, as minhas roupas, levaram tudo. Não pouparam nada. Não deixaram nada. Daí eu me lembro que... Isso aí não mudou nada até hoje. Hoje eles também fazem a mesma coisa. Isso aí que não mudou, né? Aí eu me lembro que a gente chegou ali, viu tudo aquilo ali, né? Eu me sentei, né? Eu peguei e me sentei. Eu fiquei olhando para ela e ela olhando para mim. E aí eu sei que eu me lembro que daqui a pouco ela falou assim, o que vão fazer? Aí eu disse para ela assim, não te preocupa. Eu disse assim, tem mais Deus para dar do que diabo para tirar. Eu falei. Sei. Me lembro bem que eu falei isso aí. Aí eu disse para ele, não se preocupa, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir lá e desmarcar o casamento. Sim. Fazer com que eles entendam que não dá para nós casar assim, né? Como é que nós vamos fazer? Não tem nada, não tem. Nós temos que comprar de novo as coisas, e faltava poucos dias, não ia dar certo. Daí eu me lembro que foi uma coisa tão assim, apesar de toda a situação, foi uma coisa assim que nos trouxe muita força. Naquela época eu me lembro que a gente foi bem fortalecido. A gente não tinha muito amigo, até porque hoje em dia o celular facilita a gente ter comunicação, amizade, essas coisas assim. E eu me lembro que eu cheguei no meu trabalho, aí eu cheguei para ela, ela disse, o que nós vamos fazer? Eu disse assim, não se preocupe, vai dar tudo certo. A primeira coisa que nós temos que adiar o casamento. E faltava poucos dias, hein? Faltava 20 e poucos dias para casar. Aí eu me lembro que a gente foi correr atrás, cancelou tudo, e eu me lembro que isso foi em maio, nosso casamento era 10 de junho, foi começo de maio, faltava 20 e poucos dias para o casamento. Eu sei que mês de julho, fim de julho, começo de agosto, a gente marcou o casamento de novo, mas antes nesse tempo aí que a gente desmarcou o casamento, a gente falou para as pessoas e a gente ganhou muita coisa. Sim. Eu, por exemplo, eu cheguei no meu trabalho e falei que eles tinham me arrombado a casa. O meu patrão me deu o meu aparelho de som, ele me deu. Sim. E daí outro me deu a televisão, outro me deu... Eu sei que eu ganhei bastante coisa. A gente conseguiu logo, bom, fim de julho a gente já estava com tudo de novo alinhado, e aí marcamos para dia 10 de outubro o nosso casamento. E eu sei que daí deu tudo certo, graças a Deus, a gente casou, e isso aí já vai fazer bastante anos, isso. Sim. E a gente está junto até hoje, graças a Deus. Deus tem abençoado e... Quantos anos vocês estão casados? Foi dia 10 de outubro de 87. 38? 38 anos. 38 anos. Foi 4 anos e meio de namoro, mas quase um ano sem ganhar o Guilherme, um ano depois de ganhar o Guilherme. E aí, nesse meio tempo aí, a gente casou, e aí a gente começou a planejar, agora vamos planejar bem direitinho aí, para ver se a gente consegue comprar uma casa para a gente, quando o nosso filho nascer, a gente já está na nossa casa. Né? Sim. Vamos ver se a gente não está dependendo de aluguel mais. Morou sempre aqui em Gravataí? Sempre aqui, depois de casado, sim. Solteiro em Porto Alegre, casado em Gravataí. Aí,
porque lá era mais perto do serviço, aí eu não gastava tanto e Sim. daí ficava pertinho lá para mim para trabalhar e tudo. E aí eu sei que a gente veio para cá, foi 3 meses depois que nós estávamos morando aqui, que a gente casou, a gente conseguiu dar entrada nos papéis de uma casa aqui no Parque Florido, aqui, que tinha as revendas ali, era pelo banco, né? 15 anos para pagar a casa. E aí a gente conseguiu comprar essa casa ali e ir pagando parcelado, dava entrada de 10%, né? Sim. E aí continuava pagando depois 15 anos. E aí, por que eu sempre digo assim que tudo que a gente planejou, a gente conseguiu. Claro, a gente não planejou dizer assim, eu quero ter um carro zero, um negócio, uma mansão, não. A gente sonhava o sonho impossível. Simplicidade. Simplicidade, e é uma coisa que ia ser bom para a gente, que a gente precisava. Claro. A gente precisava. E aí, a nossa vida começou ali, aí a gente foi, eu me lembro que a gente foi, quando eu comprei essa casa aí ela dormia lá na nossa casa, e eu dormia lá na outra, porque tinha muita gente que roubava as coisas aqui, como era um loteamento aqui em Gravataí que estava começando, né? Era tudo vazio, né? Tanto que tinha roubado a casa ali antes já, né? Eles roubavam os vidros da janela, roubavam as portas, roubavam... E aí era uma coisa assim. E daí, a partir do momento que eu fechei com o banco ali, daí eu peguei e eu dormia lá de noite. Era bem pertinho da casa. Sim. Aí, de noite, a gente ficava ali até umas horas e depois eu ia para lá e dormia lá. Mas foi um tempo assim muito... Eu vejo que foi um tempo muito difícil, assim. Não que faltava alguma coisa, né? Graças a Deus nunca faltou nada, mas a gente controlava tudo assim para ter algo mais, assim. Por exemplo, a gente queria construir a família, que planejava ter filhos, para os próprios filhos mesmo não passar por aquilo que eu tinha passado, né? Para eles não precisar passar por aquilo ali. Celso, e aí casaram, tiveram esse... chegou a comprar a tua casa, como tu falou, né? E aí você morava ali sempre onde tu tá morando até hoje, não? Aquela ali foi a casa que eu comprei. Aquela ali? Uhum. É a mesma casa ainda. E aqui tudo era vazio, então, aqui na... Parque Florida eu acho que naquela época eu vinha ali, de toda aquela minha vizinhança que o senhor conhece ali hoje, eu acho que na minha rua mesmo só tinha 2 pessoas, eu e mais um. E assim era todas as ruas, assim, eu peguei bem no início daquilo ali. Sim. Então foi uma coisa que foi desapropriado aquilo ali, porque era como é que é? Naquela época era BNH. Ah, tá. Daí foi Banco Bamerindes na época. Bamerindes. Aí ele comprou, desapropriou aquilo ali, reformou e vendeu de novo. E eu cheguei nessa época ali. Mas... Que foi bem isso. Muito bem, graças a Deus. Aí casamento, moradia nova, e trabalhando sempre, e aí Jesus entrou aí como eu casei, né? Casei, a gente planejando sempre, foi quase um ano, quase a pastora Joana, já antes do casar, ela já ia na igreja? Era cristã? Não. Também conheceu Jesus depois que conheceu casou. Jesus ali, através de uma vizinha que morava na nossa frente ali. E aí eu sei que ela foi para a igreja. Antes dela ir para a igreja ainda, a gente teve o Guilherme, né? Aí era 4 anos e pouco que a gente estava casado, quase 5 anos. Ela engravidou e aí nasceu o Guilherme. Aí veio o guri que eu tinha pedido para Deus. Já estava completo. Já estava. Faltava o carro, né? Já estava completa. Outro já tinha o carro? Não, nessa época ainda não. Não tinha. Não tinha o carro ainda. Aí eu me lembro que depois, logo que o Guilherme nasceu, um ano e pouco depois que eu consegui comprar o carro.
Mas na época que o Guilherme nasceu, a gente estava aumentando a casa lá, né? Reformando ela, Sim. aumentando, né? Porque ela era uma casa pequena, né? Ela era 6 por 8, 48 metros, 6 por 8, 6 por 8, 48. E aí, eu me lembro que eu disse, vamos arrumar essa casa aqui antes do Guilherme nascer, vamos ver se a gente consegue. Antes do Guilherme nascer, Sim. Vamos reformar aqui aquilo que a gente tem lá. E aí eu me lembro que a gente estava reformando a casa e ela trabalhava na Nutrela naquela época. E aí o Guilherme nasceu nesse meio tempo, a casa não deu para terminar antes. A gente estava reformando a casa. E aí o Guilherme teve uns problemas de saúde e foi mais uma batalha. Ela ganhou o Guilherme lá na PUC, em Porto Alegre. E para quem conhece aquele trânsito lá, eu estava reformando a casa, meio mal de dinheiro, meio mal, não, bem mal de dinheiro. Bem mal. Porque a gente fez bastante coisa na casa, aumentou bastante. E aí, eu me lembro que ele nasceu na PUC e eu vinha de lá da PUC até no centro de Porto Alegre a pé, de madrugada. Eu trabalhava e ia para lá. E aí, de noite eu ia para lá para ver ele e voltava de a pé até no centro. E naquela época eles davam aquelas fichinhas de vale transporte, né? E aí eu pegava a fichinha e vinha para Gravataí. Chegava em Gravataí, parava 2 horas, dormia umas 2 horas, quando conseguia dormir, voltava de novo. Assim eu fui 10 dias e o Guilherme lá no hospital, né? Chegou os 10 dias, 9 dias, o Guilherme ganhou alta. O Guilherme ganhou alta, daí eu cheguei lá no meu trabalho, porque eu tinha emagrecido um monte, estava muito estranho, eu estava assim, porque eu não descansava, não dormia. Sim. Porque não era só o Guilherme, ela também estava ruim. Os dois ficaram no hospital. E eu correndo, batalhando, né? E aí um dia eu cheguei no trabalho, eu me lembro que o meu patrão hoje, o Ademir, disse assim, Celso, vem cá que eu quero falar contigo. Diz ele assim, tu pega e faz o que tu tem que fazer e vai embora. Vai para casa. Dizer, só volta quando tu melhorar, quando tu resolver tudo, porque tu não tá conseguindo mais. Tô vendo que tu não tá conseguindo mais. Mas eu tava firme, né? Firme naquelas, né? Tava seco. Mas aí eu acho que eu emagreci, em 10 dias eu emagreci 12 quilos. Bah. E aí eu sei que eu vim para cá e aí o Guilherme, no 10º dia, ganhou alta. Ganhou alta, mas não, ela ganhou alta primeiro. No 6º dia ela ganhou alta. E ele ficou lá. Mas foi uma coisa assim muito. Aí ela teve problema na cesariana dela. Sim. Aí ela não conseguia pegar o Guilherme no colo, o médico proibiu ela de fazer força. Aí foi um tempo muito difícil, foi 10 meses de batalha ali de novo. Os médicos fizeram a cesariana nela e esqueceram gás na barriga dela. Bah. Ainda bem que ficou entre a pele dentro da barriga e a gordura. Sim. Que daí não foi para dentro, né? Porque aquilo ali infeccionou, ficou aberto, não fechava ela. Eu sei que para encurtar a história, ela ficou 10 meses sem pegar o Guilherme no colo. Bah. Não conseguia pegar o Guilherme no colo porque não podia fazer força. Daí eu trabalhava e de manhã eu pegava, acordava ele, trocava a fraldinha dele. Ó, ele vai ver essa gravação aí, ele vai ver. Vai lembrar. Eu trocava a fraldinha dele. E aí eu me lembro que eu botava ele no carrinho e ele dormia de novo, ela dormia de novo, porque eu saía de madrugada, 4 horas da manhã eu saía de casa. E ele ficava ali no carrinho e de manhã ela levantava e dava uma madeira para ele, empurrava o carrinho até a vizinha que cuidava dele. Sim.
mas ela não podia pegar ele no colo. Bah. E aí de tardezinha ela ia lá, pegava e trazia para casa ele no carrinho, e chegava de noite e eu que lidava com ele. Foi 10 meses nessa batalha. Eu sei que foi 8 meses assim, que daí, 8 meses depois, os médicos foram descobrir que eles tinham deixado gases na barriga dela. Bah. E aí eu sei que daí fizeram nova cirurgia, tiraram aquele negócio ali, limparam, mas daí não deu mais para costurar, porque aquilo ali estava muito infeccionado. Sim. Daí tem que fechar de dentro para fora, né? Sim. Daí eu todo dia de noite eu tinha que abrir aquilo ali, fazia o curativo, botava o que eles... Tu mesmo fazia? Eu mesmo fazia em casa. Eles... O que o médico tinha receitado na época? Era só gases e lavava bem com água e botava o gás e botava bastante açúcar cristal. Ah, é. E tinha que deixar o gás para vir fechando de dentro para fora aquilo ali. Sim. Que o açúcar dava liga ali e fechava, né? Ia secando, né? E eu sei que foi 2 meses assim, e daí eu sei que completou os 10 meses e meio. Só depois de fechar aquilo ali que ela conseguiu pegar. Hoje se fala isso para os médicos, eles enlouquecem. Botar açúcar. Eu me lembro que teve uma época que a minha mãe também, ela teve varizes, né? E foi forte, né? Foi as varizes fortes. E quando arrebentava a variz, saía aquela sangueira, eles mandavam botar café. Para estancar o sangue. Para estancar o sangue, botava café. Hoje fala isso para os médicos. Hoje é proibido, né? Proibido isso. Botar café. Por exemplo, as pessoas que têm problema de diabetes, né? Para fechar as feridas, colocavam, né, antes açúcar, né, para fechar aquela ferida, para cicatrizar, né? Foi o que aconteceu com a Joana. Ela não podia fechar por fora sem sarar dentro, né? Sim. Porque se deixa encostado aqui, as duas partes, a pele, a tendência ela é grudar, né? O couro ali vai grudar. Só que daí não sarava dentro, aí tinha que botar o gás ali e ia controlando. Conforme ia fechando, todo dia tu ia afrouxando aquilo ali para ir fechando. Mas era uma batalha, assim. Hoje, tu pensa nisso aí hoje e diz, como é que eu tive força para aguentar, né? Como é que eu fiz tudo isso? Se hoje em dia parece que a pessoa não consegue mais, mas eu vejo assim que até por a situação hoje hoje é uma coisa assim que a vida virou uma coisa assim mais imediata, né? Uma coisa assim, tudo rápido, todo mundo correndo. Naquela época ainda era uma coisa mais sossegada, mais tranquila. Mas hoje assim eu vejo assim que hoje pouco você consegue fazer tudo isso, que é muito corrido, né? As coisas é muito corrido. Hoje em dia a exigência tá mais, eu não sei, a coisa parece que vai se multiplicando, né? O trabalho vai se multiplicando. Mas as coisas não são fáceis. E aí veio, através da vizinha, essa mesmo que cuidou do Guilherme? Não. Outra? Essa aí cuidou uns tempos também, mas nessa época ela ficava na outra vizinha. Sim. E aí essa vizinha que a Giovana foi para a igreja, ela morava bem na frente de casa. E daí até ela tinha uma menina que se criou bem junto com o Guilherme, assim, era os amigos mais próximos do Guilherme, assim, era nós e eles, né, que era mais próximo. E daí ela começou a ir na igreja, e daí ela foi para a igreja, ela e o Guilherme foi para a igreja, e eu, como trabalhava o dia todo, fiquei meio, naquela época, assim, eu nunca pensava, assim, porque eu era católico, né? Sim. Eu era católico, eu nunca pensava, assim, que um dia eu ia para outra igreja, até porque não tinha tanta igreja, assim, naquela época. Sim. Não tinha, não é que nem hoje em dia, que tem bastante... Toda rua tem uma igreja hoje mais facilidade, né? Mas naquela época não era assim. E daí ela começou a ir para essa igreja e foi.
E eu me lembro que ela começou a participar da igreja. O Guilherme também tem aqui na faixa na RS 020 aqui, tem ali na parada 92 tem a Jocum. Sim. A Jocum ali é uma base, uma chácara ali uma base de Jocum quer dizer jovens com uma missão, né? E eu sei que que a pastora Joana, naquela época, ela começou a participar da igreja, através da igreja ela conheceu essa chácara ali, Sim. essas pessoas ali, umas pessoas muito boas, pessoas. E aí tinha sempre em janeiro, era começo de dezembro, ia para lá, ficava ali 20 e poucos dias treinando ali, aprendendo, e depois ele saía no estado fazer missão, né? Sim. Eles tinham uma equipe bem grande que fazia apresentação de teatro, de coreografia, de um monte de coisa, assim, é muito legal. E daí ela cadastrou o Guilherme ali naquela chácara ali, e o Guilherme ele ficou, acho que foi 3 anos. 3 anos ele ficou ali na Jocum. Na Jocum, no final do ano, assim, passava carnaval, aquela coisa toda. Sim. Ali, um tempo ali, e aí ele saía fazer missão, né? Porque o nome da instituição é Jovens com uma Missão, né? Sim. A missão de evangelizar, a missão de fazer a obra de Deus, né? Levar a palavra mesmo de Deus. Né? E daí eles levavam teatro, levava tudo junto, e essa gurizada daí se enganjava nessa linha aí. E aí eu comecei a participar daquilo ali, mas nunca pensei assim de ficar. Eu ia porque o Guilherme estava ali. Aí eu andava com ele quando eu podia, ela estava sempre com ele, mas quando eu podia, eu estava junto, porque eu trabalhava mais, né? E daí quando eu podia, eu estava sempre junto. Mas nessa época assim, não nem imaginava que eu ia um dia mudar, sair da igreja católica, porque eu era católico sim, mas não frequentava também a igreja católica. Assim. Católico só por dizer, né? Já assim, tomou o temate? Falta acho um código. Mas era só católico por dizer, né? É como era a maioria na época, né? Católico de família, né? Porque no interior todo mundo era católico naquela época. Não tinha. Os pais ensinavam os filhos, mas os filhos já não era que nem os pais que estavam ali trabalhando da comunidade, que estavam ali. E aí eu me lembro que a Giovana congregava na igreja luterana renovada, e aí tinha o pastor Ivan, bênção de Deus, e ele começou a me evangelizar. E aí eu me lembro que a Giovana, depois, acho que passou um ano e uns 2 anos, acho. O pastor falando comigo para ver se eu não ia junto com ela para a igreja e tal. E eu disse assim, um dia eu vou. Um dia eu vou. Mas estava naquela, um dia eu vou e nunca ia, né? Sim. E eu me lembro que depois que eu me converti, ela falou, né, que eles faziam campanha de oração por mim, não só ali naquela igreja ali que ela congregava, mas em todas as igrejas da luterana aqui em Gravataí, tinha em Cachoeirinha, tinha mais uma aqui na RS 020 aqui, e era 4 igrejas, parece que tinha aqui. E eles faziam campanha de oração para mim se converter, que a Giovana pedia para eles fazer, e ela fazia campanha, sempre fazendo campanha também para mim. E aí eu me lembro que um dia tinha um evento na igreja ali, eu fui no evento da igreja,
E aí falei um tempo com o pastor ali, até aquele dia, assim, ele não tinha muito falado comigo, né, pastor Ivan. E aí eu me lembro que ele falou um tempo comigo ali, e aquilo ali aquilo que ele falou ali ficou bem, mexeu comigo. Sim. Eu vejo assim que Deus já começou a agir ali, através da vida dele, né? Porque Deus usou ele ali naquele momento ali para mudar o meu entendimento, para mudar aquele conceito que eu tinha. Não, eu só vou na igreja católica e não vou de jeito nenhum. Tá. Aí ela continuava ali congregando e tudo, era bem perto de casa até. Ela ia domingo, quando tinha evento, ela ia lá para fazer, eu não ia. Dificilmente eu ia. Chegava a levar ela até a igreja? Levava ela. E essa vizinha da frente dizia, eu levava as duas. E ela dizia assim, aí eu já tinha comprado o carro, né? Eu levava ela. Aí ela dizia assim, quando o Celso se converter, eu não vou mais a pé para a igreja. Ela dizia, tu vai se converter e eu vou, e tu vai me levar para a igreja. A gente se dava muito bem. A gente tava toda hora, sempre que podia, tomava chimarrão, tudo. E aí, eu me lembro que continuou essa situação. E eu trabalhando no mercado público. E lá no mercado público, eu vejo assim que como é que as coisas acontecem, né? Tinha um senhorzinho lá, que ele era um senhorzinho bem pobrezinho, e ele tinha uma perna assim que puxava um pouco a perna, chamava ele de Zezinho, e ele era o único convertido dentro do mercado público. E ele varria o mercado. Sim. Ele varria o mercado e ele estava sempre ali. E ele não falava com ninguém que ele não dizia Jesus te abençoe. Ele dizia. Que Jesus te abençoe. E daí tinha um menino lá com nós, que o nome dele é Daniel, até ele veio aqui na igreja. Eu me lembro. Daniel, o nome dele. Ele era um guri. Um gurizão, quando foi lá na banca lá, eles engraxavam ali no centro ali. Eles eram 3 irmãos, que eles eram muito pobres, um engraxava, ia lá, pedia pão, levavam e fazia os lanchinhos dele ali. Mas era uma gurizadinha, assim, que vivia ali no centro. Daniel, o Dalto, Paulo e Daniel. Nessa ordem, o Dalto era o mais velho, o Paulo do meio, o Daniel estão lá. Estão lá no mercado até hoje. Um abração para vocês aí, ó. Vocês vão assistir isso aqui. E aí eu me lembro que o Daniel, esse mais novo da família, que ele veio trabalhar lá com nós, quando ele veio lá, ele tinha de 8 para 9 anos. Ele estava ali no centro sempre E ele trabalhou essa época lá com você? De bobeira, ele vinha ali, e aí eu me lembro que eu botei naquela época vinha as caixas de ameixa seca, a gente vendia fruta seca lá, de madeira, e eu não alcançava na balança. E ele pediu, posso ajudar? E eu botava aquela caixinha de madeira ali, a gente botava aquela caixinha de madeira ali, de ameixa, e ele subia naquela caixinha para pesar em cima da balança. Mas hoje não pode mais, né? Claro, hoje não pode. Trabalho escravo. Hoje é. Aí, eu me lembro que ele ficou ali, e ele ficou, acho que ele ficou 20 e poucos anos ali trabalhando. Boa. 20 e poucos anos. Eu não me lembro bem direito, mas eu acho que é quase 30 anos acho que ele trabalhou ali. E ele se converteu, esse menino se converteu. Se converteu através desse homem. Se não me falha a memória, foi através dele ali que ele se converteu. E ele começou pregar a palavra para cá, pegava lá na igreja que ele congregava, e aí um dia ele veio aqui, ele chegou no trabalho e disse assim, Celso, eu vou na igreja Emanuel, lá em Gravataí, essa aqui do lado aqui. Bem pertinho. Essa ali. Então ele disse assim, tu não vai lá? Não vai lá, é bem perto da tua casa lá. Vamos lá,
Eu disse, vamos. E daí eu fui ali. Sim. A primeira igreja evangélica que eu entrei foi Emanuel. Foi Emanuel. E aí eu entrei ali, mas achei assim uma coisa muito, muito linda, né? Foi uma coisa assim, os louvores, uma coisa assim que me tocou, né? Os louvores parece que bateu lá, assim, e eu não esqueci aquilo, não esqueci aquilo. Aqueles louvores assim ficaram na minha mente, assim, ó. E aí os dias foram passando e a Giovana e a pastora Joana indo lá na luterana, né? E aí eu me lembro que um dia foi o culto ali, ela era quinta-feira de noite. Um dia, e quando eu chegava assim, ela já estava saindo para a igreja. Só chegava, ela ia, né? Porque eu chegava tarde, né? Sim. Eu me lembro que um dia eu cheguei assim, ela já estava pronta para ir. Eu disse, aguarda só um pouquinho aí, que eu vou junto contigo para a igreja. Ela ficou numa felicidade. Eu vi assim que ela ficou na felicidade. Mas nesse dia, era quinta-feira. Era aqui? Já na igreja do teu colega? Não. Era na outra igreja. Na luterana ali. Na luterana. Aí, lá na igreja que a pastora Joana ia. Sim. Daí, eu me lembro que nessa quinta-feira, eu cheguei no trabalho o dia todo pensando naqueles louvores, o dia todo com aquilo ali na cabeça e não consegui esquecer. E chegou de noite, eu fui na igreja, né? Porque eu tava com aquilo ali, meu coração parecia que tava. Fui lá na igreja. Isso aqui é uma experiência, né, com Deus, né? Isso é tremendo, né? É uma coisa assim que fica marcado. Depois que passa tudo, mas tu nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja aqui, uma coisa assim. Tinha um gurizão ali, o Márcio, que congregava ali. Ele tocava cavaquinho na época ali. E a gente é amigo até hoje. Sim. A gente é amigo até hoje. Ele mora logo ali, né? Que dobra ali naquela outra rua ali, ele mora ali. E aí, eu me lembro que nessa quinta-feira, então, eu estava bem paciente, assim, estava bem. Eu tinha que ir na igreja. Não tinha. E aí cheguei em casa e disse para ela assim: vamos. Imagina a alegria dela. Vamos. Depois de todas aquelas campanhas, todo o tempo ela indo sozinha e sem desistir, sempre orando por mim. Mas ela nunca chegou para mim e me xingou ou me falou assim, dizendo que eu não tinha jeito, que não ia para a igreja. Sim. Mesmo. Ela nunca abriu a boca para falar isso. Ela sempre chegava e disse assim: o dia que tu quiser ir, tu pode me dizer que eu vou te esperar e nós vamos. Ela sempre dizia isso, sempre. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei em casa e disse: me espera que eu vou junto contigo. Daí eu fui ali, e eu me lembro que ela me apresentou para o pastor Ivan, e aí eu já conhecia ele de outros. Ela disse: o pastor Ivan aqui, ele é o pastor da igreja e tal. Daí eu me lembro que daquele dia, eu acho que eu faltei, eu fui no domingo, na quinta, no domingo, e depois na quinta eu não fui. Mas naquela quinta que eu não fui, eu já senti falta eu já senti falta. Sim. Parecia que eu tinha que ir, não fiquei legal, assim, não fui, mas não fiquei legal, não fiquei tranquilo. E daí eu me lembro que no domingo eu fui, no outro domingo eu fui, faltei a quinta-feira, e no domingo eu fui, e depois daí eu não faltei mais, daí eu continuei. Eu me lembro que foi batizado, aconteceu logo depois. Acho que quando eu cheguei na igreja, eu acho que não deu 2 meses, eu já estava me batizando. Foi uma coisa muito rápida, assim. Eu sei que 3 meses e pouco que eu fui a primeira vez na igreja, eu já comecei a fazer a obra. Já estava trabalhando na recepção. Já. Celso, aí tu converteu e aí começou a trabalhar já, e o batismo foi bem rápido. Até esses dias,
Esse dia atrás estava olhando lá, tem as fotos lá em casa do batismo. Parece que passa um filme na cabeça da pessoa. E é um tempo, né? É um chamado de Deus na vida da gente. Mas eu vejo assim que, embora eu não tenha a vontade minha, assim, eu não me via indo para uma igreja evangélica, no caso, né? Sim. Porque eu tinha sempre aquele pensamento, não, eu sou católico, né? Eu tenho que... Eu só vou na igreja católica, eu não posso ir em outra igreja, né? Até porque no interior tu é criado assim, vai lá na igreja, né, vai na igreja católica, o pai e a mãe te leva ali, desde pequenininho, eles te pegam pela mão e te levam ali. Já encaminhava ali. Encaminhava ali. E era a única igreja que tinha também no interior, era a única igreja que tinha, era católica, não tinha, não é que nem hoje em dia, né, que hoje tem igreja evangélica no interior, bastante, naquela época não tinha. Mas eu vejo assim que, embora tu não planejando, quando Deus tem algo para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, tudo ele vai já te conduzindo para aquilo ali. Tudo ele vai te conduzindo para aquilo ali. E eu me lembro que eu me converti, e aí depois de 3 meses e pouco, eu comecei já a fazer a obra, trabalhar na recepção, e foi uns 6 meses depois, eu me lembro que eu fui na igreja, e aí tinha um culto um culto de celebração de aniversário da igreja, acho. E aí tinha mais pastores lá que estavam lá. E aí um pastor que eu nunca tinha visto lá pegou e quase no fim do culto lá, que estava celebrando, ali tinha louvor, tava uma festa, porque era uma comemoração de aniversário da igreja. E ele me chamou, que ele queria orar por mim. Queria orar por mim. Me tirou de um lado lá. E daí ele profetizou, dizendo assim, ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, dizendo assim, como é que ele disse? Ele falou que aquele dia Deus estava mudando e estava trazendo uma mudança para a minha vida. E que não demorava muito tempo, eu ia assumir um cargo de liderança na igreja. Sim. E aí eu pensei comigo, o que eu vou fazer na igreja? Que eu nem falava, né? Eu nem falava nada, eu sempre fui assim, bem na minha, bem quietinho, bem... E aí eu tinha vergonha de falar em público, tinha Sim. aquela luta, né, da pessoa que vem do interior ainda, né? Tá, daí aí ele chamou o pastor Ivan, que era o meu pastor na época, né? E disse, olha, tô te entregando aqui um obreiro, ele falou assim, tô te entregando aqui agora, Deus falou comigo, é um obreiro, e ele vai assumir um papel de liderança na igreja não muito tempo. Daqui não muito tempo ele vai assumir, Deus vai usar ele. Tá. Daí o pastor agradeceu tudo lá, tudo, a gente ficou conversando, e passou os dias. E aí eu acho que foi mais uns 4 meses depois, abriu uma congregação lá passando o centro de Gravataí, lá no Rincão da Madalena, lá, Auxiliadora lá. Tá, abriu aquele trabalho lá, daí tinha um pastor auxiliar ali, o nome dele era Natalino, né? Pastor Natalino. E aí, o pastor Natalino que assumiu a igreja lá. Sim. Ele e o Cirone, cunhado dele, abriram a igreja lá. Eu vejo assim que Deus ele prepara tão bem as coisas, porque abriu a igreja lá e 20 dias depois o pastor Natalino me convidou, porque lá o culto era, eu não me lembro mais se era quarta-feira aqui, lá era quinta, eu acho. Não era no mesmo dia.
Aí ele me convidou para ir lá visitar a igreja, numa quinta-feira. Acho que aqui era quarta e lá era quinta o culto. E daí ele me convidou para ir lá na quinta-feira. Tá, daí eu fui para lá. Daí eu fiquei na recepção ali, fiquei ali na recepção, organizei as coisas ali da igreja, tudo, porque eles estavam começando, tinha pouca gente, Sim. tinha bem no início, né? Era 3 casal que ia para lá naquela época. Era o Cirone, a esposa, o pastor Natalino, e aí começou a ir o Santini. Ah, tá. O Santini e a Neca. E aí tá, eu fiquei naquela ali daí. Naqueles dias ali. Santini já era do louvor? Não, chegou um pouquinho depois. Ah, é? Uhum. Mas já tocava e cantava? Sim. Um pouquinho depois eu fui para lá também. Daí eu me lembro que aquele dia eu fiquei ali. Daí na outra quinta-feira o pastor Natalino disse: vamos de novo. Vamos lá nos dar uma força lá para começar lá. E eu comecei a ir. Aí eu ia sábado, eu ia quarta e domingo aqui, e quinta eu ia lá. Fiquei congregando nas duas. E trabalhando o tempo todo. E aí eu sei que a igreja começou a crescer lá, e foi 2 meses depois, eu falei para o pastor Natalino, olha, passei para o pastor Ivan aqui, eu disse, porque eu não entendia muito bem o que as coisas espirituais ainda, que nem hoje, né? Eu disse assim, eu não sei para... Ó, pastor, eu não... Porque eu tinha muita gratidão pelo pastor, era uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa, está lá em Canoas hoje. Daí eu disse para ele, não sei o que está acontecendo, pastor, eu acho que eu vou congregar lá em Gravataí. Daí eles, não, vamos ver aí, vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Daí depois eu me lembro que eu falei para ele de novo, eu vou ir congregar para lá. Daí ele me liberou para ir para lá. E eu fui para lá, daí eu... E lá já ainda estava o pastor Natalino. Daí eu me lembro que eu cheguei ali e daí eu já assumi esse cargo. Sim. Que o rapaz tinha, que esse pastor aqui é um pastor bem novo. Ele tinha dito que Deus ia fazer comigo, ele já fez isso comigo. Sim. Lá. Aí eu assumi toda essa parte de organizar a igreja, de recepção, de evento da igreja, eu fiquei encarregado disso aí já, de fazer tudo. Dos recepcionistas, escala, tudo, essa coisa aí. E depois eu fiquei 7 anos congregando ali, naquele lugar, indo daqui lá. E eu me lembro que foi bênção de Deus, que logo depois eu fui muito privilegiado, porque Deus ele enviou 3 homens de Deus, que eu tive a oportunidade de andar com 3 homens de Deus. Foi o pastor Natalino, o Cirone e o Santini. Então nós andávamos sempre juntos. Sim. Sempre juntos. Nós fazíamos aniversário também sempre em mesmo mês, em março. Daí a gente fazia sempre uma festa tudo junto. Os 3 juntos. Os 3 juntos. Né? As 4 famílias, tudo junto. E aí eu me lembro assim que o Cirone é uma benção, assim, ele tem o dom de ensinar, o que Deus usa aquele homem. Sim. Assim, para fazer uma escola bíblica. E aonde ele está hoje? O Cirone? Ele mora bem perto aqui. Até a gente se encontra no mercado aqui, ele foi lá em casa esse dia atrás para visitar a pastora Joana, e a gente convive até hoje junto, né? Hoje cada um vai para um lado, né? Mas sim. Aquele laço de... que nem irmão mesmo, assim, ficou uma coisa muito... Os 4, né? Até hoje. Bem junto mesmo, assim. Uma coisa... Eu fui privilegiado, porque Deus enviou eles na minha vida, assim, sim. Ó. E foi uma coisa muito, muito boa, muito boa. Foi bênção. Bênção de Deus. Porque quando tem a oportunidade de andar com uma pessoa, assim... uma pessoa usada por Deus para te direcionar no início, assim, Sim. A pessoa que tem essa oportunidade tem que aproveitar. Porque, olha, é muito interessante o que Deus
Aprende muito, né? Aprende muito porque Deus usa a pessoa. As pessoas muitas vezes não acreditam, não creem nisso, mas Deus ele usa a pessoa nos momentos certos, assim, para direcionar no lugar certo. Deus ele não vai vir aqui te pegar pela mão. Ele não vai aqui, mas ele envia a pessoa para andar contigo, para te fortalecer, para estar orando contigo, e foi uma coisa maravilhosa, assim. Aí andar com aqueles 3 homens ali foi muito, muito bom, aprendi muito. E aí converteu, foi para lá, andou com eles, caminhou junto, aprendeu. E aí tu chegou a ficar responsável lá pela obra lá depois, não foi? Não. Eu, nesse meio tempo, saiu o pastor Natalino, porque veio o irmão dele lá de Vacarias, o Valdivino, e daí o pastor Natalino teve uns problemas ali, e aí o irmão dele veio ali e assumiu a igreja. E eu me lembro assim que era 6 anos não era bem 6 anos que eu estava lá, eu decidi sair de lá. Eu decidi sair de lá. Deus falou comigo que eu não ia mais ficar lá. E a partir daquele momento ali eu comecei a orar porque eu já tinha um bom entendimento com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Quanto tempo tu ficou lá? 7 anos? 7 anos e meio. Em 6 anos, quando completou 6 anos, eu decidi sair de lá. E eu fiquei 1 ano e meio decidido sair de lá. E fiquei congregando, cumprindo com a minha obrigação. Nunca ninguém descobriu que eu ia sair de lá. Sim. Não tinha falado para ninguém. Nunca deixei de fazer as minhas obrigações, esperando em Deus quando chegava o momento certo. Sim. E aí foi que um dia, 1 ano e meio depois, daí eu vim para cá. E vim direto na Sara. Aí tu veio para Sara. Na Sara, nossa terra. E aí na Sara tu ficou quanto tempo ali? Tempo do pastor Maico? Foi? Já era o Maico? Já. Eu não me lembro quanto tempo deu bem certo que eu fiquei ali com o pastor Maico, mas não foi tanto tempo assim. Não foi muito tempo. Depois logo a gente se conheceu. Sim, foi. Porque eu assumi a igreja ali depois embaixo do ainda, né? Ali embaixo ainda. O Maico estava ali, e aí, eu não sei só quanto tempo ali foi. O Maico não ficou tanto tempo, não. Não foi tanto tempo assim, não. Porque a passagem do Maico aqui não foi tão longa. Foi bem rápido. Ele veio e depois saiu logo, foi embora. E ali, dali para cá, a gente comecei a andar com essa benção aqui. Já vai aí então, até bastante tempo, né? Então, até hoje. E hoje, com tudo isso, né, Celso, com toda essa trajetória tua, né, essa caminhada tua até encontrar Jesus, e hoje o que a gente não vê é isso, né? Hoje a gente não vê por exemplo, nós aqui mesmo já estamos aí, eu estou aqui em Gravataí, eu acho que já faz 13 anos e pouco, 12 anos nós estamos aqui no mesmo prédio. Eu fiquei mais 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu acho, 2 anos na Sara aqui. E aí já foi na Sara que nós nos conhecemos, e aí já estamos aí. A gente passou por 3 prédios, né? Já, né? 3 prédios. Fomos ali, comecei ali naquele aqui embaixo, depois fomos para o Tijolinho. E depois foi lá depois foi lá para 65, né? Ali é 65? 65. 65, né? Aí na 65, e depois viemos para cá. Não, aí abrimos ali, abrimos a igreja ali em casa, no pátio de casa. A gente ficou um tempo ali, ali na sua casa ali.
que fazia o culto na rua. Na rua, né? E ali que a gente começou a se estruturar, comprar as coisas para abrir a igreja aqui, né? Foi um tempo muito bom ali. E hoje, é o que eu estava falando, hoje a gente não vê essa... Hoje as pessoas, elas não têm aquela quantidade de anos na igreja, né? Hoje, graças a Deus, aqui na igreja nós temos bastante gente que está há muito tempo com a gente já, alicerçada, né? Alicerçadas ali. E hoje a gente vê as pessoas muito mudando de uma igreja para outra e tal, né? E aqui a gente conseguiu, né? Com que as pessoas permanecessem, ficassem, e já estão há anos já com a gente, caminhando junto, né? E aí você teve essa caminhada, nos conheceu, e aí depois já veio o teu chamado como pastor, só veio a confirmar aquilo que já tinha liberado sobre a tua vida, né? Mas antes de nós falar isso, eu quero colocar uma coisa que é muito interessante sobre essa questão das pessoas não perseverar num lugar. Muitas vezes as pessoas, eu vejo assim que as pessoas vão dizer assim, aquele lugar lá é melhor, Deus lá age mais. Nossa, muitas pessoas podem até pensar isso, mas não importa se tu está congregando do lado da tua casa, numa casinha de madeira 4x4, se tu está lá numa igreja lá que tem 1.000 metros quadrados, o mesmo Deus que opera ali vai operar lá, depende do coração da pessoa. A vida espiritual da pessoa depende da sua entrega, daquilo que ela entrega para Deus, daquilo que ela a Bíblia fala muito lá em Romanos 1 e 2 que eu sempre coloco, que a pessoa muitas vezes não deixa se renovar a mente, o entendimento dela sobre as coisas espirituais. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa entrega o seu coração para Deus, ela tem que entregar tudo, ela tem que entregar a sua mente, tem que ser transformada por Deus. E quando ela é transformada por Deus, ela vai mudar o pensamento em respeito disso. Ela vai entender que o mesmo Deus que age numa igreja, age na outra. A obra é de Deus. Não, as pessoas podem ser diferentes. Não é pela quantidade, né? Não. As pessoas podem ser diferentes, são diferentes, nenhuma é igual a outra. Mas o Deus é o mesmo, ele não muda e jamais mudar, porque a Bíblia diz é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família da mesma forma. Não importa onde que tu vai congregar, ele vai agir da mesma forma, porque ele é Deus. Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Eu me lembro, agora tu falando nisso aí, não sei se tu vai lembrar, mas um dia nós terminamos o culto, eu não sei se nós estava ali se nós estava já não, acho que não. Eu acho que nós estava no Tijolinho, ali na igreja ali dos Tijolinhos, que nós terminamos o culto e fomos numa igreja lá em Gravataí, num aniversário, lembra? Você lembra? Daí nós fomos lá, lembra? E aí nós chegamos lá, foi uma benção, né, cara? Aí a gente estava lá e tal, e é isso que tu tá falando, né? As pessoas, elas procuram Deus age em todo lugar, onde tem a presença de Deus, não importa o tamanho. Agora mesmo, há poucos dias, eu estava lá em Pelotas e eu passei por uma igreja onde o pastor começou um prédio de madeira, todo de madeira. Madeira é essa crua, hoje chamam essa que fazem cerca aí, mas era madeira mesmo, sim, sabe? E ele fez, e assim, nós ia lá na igreja dele, é muito simples, o chão de barro, que estava começando, os bancos de madeira, aqueles quadradinhos, né? Que só não tinha encosto, era banco mesmo de coisa. Mas o que Deus agia naquele lugar, o que Deus fazia naquele lugar, enquanto que tu ia em outros templos, em outras igrejas maiores, e tu não via aquela presença de Deus ali, entendeu? Mas quando nós fomos aqui, lembra, nessa aqui, nossa, aí eu saí assim, impactado com aquilo que o
pastor tinha falado na época, entendeu? Daquilo que tinha acontecido, que ali era o melhor pasto. Nunca me esqueci, né? Que ali era o melhor pasto, que ali tinha que não sei o quê, e tinha outros pastores ali também. Então, e os testemunhos das pessoas. Era impressionante, né? Então, tanto que depois nós comentamos, né? Mas eu digo assim que hoje, o que tu falaria para as pessoas para elas permanecerem no lugar de muito tempo, assim, fazer raiz, criar raiz no lugar? Eu vejo assim que as pessoas parece que elas acreditam parcialmente na Bíblia. Elas não acreditam total na Bíblia. Muitas pessoas acreditam naquilo que convém, naquilo que convém. É verdade. Ou vão à igreja para ouvir aquilo que ela quer ouvir. Não vão para ouvir a palavra de Deus que é pregada, que é quando leva um puxão de orelha, que Deus puxa a orelha através da palavra. Isso é uma coisa normal, uma coisa comum, porque a Bíblia fala isso. Sim. Porque Deus, ele corrige as pessoas. Ele conduz a pessoa da maneira dele. Sim. E tem ali, tem as leis de Deus, tem as coisas de Deus. A Bíblia diz que tem que ter ordem e decência, tem que ter um caminho. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então tem muita coisa que tu tem que deixar para trás, porque até semana passada eu estava pregando aqui, estava falando sobre isso, eu disse, se a pessoa, essa porta estreita, esse caminho apertado aqui, só tem lugar para 2 pessoas. Sim. Só vai passar Jesus e você ali. Tu não vai levar as bagagens do mundo. Tudo que tu tem ali, porque a Bíblia diz, deixa as coisas para trás. Larga tudo, os embaraços da vida, o pecado que estão de perto te rodeia, porque o caminho é estreito e a estrada, o caminho é apertado e a porta é estreita. Sim. Agora, tu imagina, assim, tô falando isso agora, tu imagina quando a gente converteu, né? Tu imagina quanta coisa a gente ouviu e quanta coisa eu me lembro, assim, que palavras que o pastor falava, assim, que a gente olhava, assim, e a gente pensava, eu creio que tu, quando converteu também, porque toda palavra é assim, quando se converte, parece que quem está pregando, parece que quem está lá em cima já conhece a tua vida e fica trazendo aí, vem a palavra de Deus sobre a tua vida e essa palavra, ela faz efeito, ela penetra como uma espada, né? E aí ela entra na nossa vida e a gente fica assim, como é que o cara sabe disso? Mas isso eu não faço, entendeu? Mas isso... E tem palavras que choca, tem palavras que vai de encontro àquilo que a gente pensa, as nossas ideias que tinha, os costumes, as manias que se tinha, ou aquilo que a gente pensava, e aí tem gente que não suporta isso, tem gente que... Mas é isso aí que eu estava falando, a pessoa, quando ela crê e quando ela se entrega para que Deus transforme a sua vida, quando a palavra de Deus confronta, ela tem que aceitar a mudança que Deus está fazendo na vida dela. Muitas vezes essa pessoa fica ali lutando com aquilo que Deus está falando e com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela faz. E aí a pessoa não tem como crescer espiritualmente, não tem como ter uma vida diferente. E por isso que há hoje esse monte de troca, né, de membros na igreja, né, eu saio daqui, eu vou para ali, porque ali hoje a palavra que está sendo pregada ali me agrada, mas daqui a pouco a palavra que prega aqui e que tocou e que te confrontou aqui, vai chegar um momento que vai te confrontar ali também. E você sai dali e vai para outro lugar e daqui a pouco aquela palavra também vai te confrontar. É porque a Bíblia diz, muitas pessoas eles vão, aquela igreja lá é maior, é mais bonita, Deus, como eu estava falando antes, Deus é o mesmo. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. O Senhor está. Ali ele está. Então não tem que ir lá num monte de gente, não. Por isso que eu disse, congregar do lado da tua casa, numa pecinha de madeira 4x4, a presença de Deus ali naquele lugar depende das pessoas que estão ali.
É verdade. Não é o culto a Deus, é a pessoa que faz. Não é. A pessoa tem que se entregar para Deus agir na vida dela, não. Mas ficar pulando de lugar em lugar e confrontando a palavra de Deus, daí não tem como mudar. E hoje a gente vê isso, né? Muito assim, das pessoas mudarem isso. E eu creio, assim, Celso, que tu pode até mudar, mas o propósito que Deus tem, se é para cá, você vai pular, e daqui a pouco você vai voltar e vai retornar para cá de novo. Porque, por exemplo, aqui na igreja a gente já teve exemplo das pessoas chegarem para mim, eu não sei nem por que saí. Pastor, eu estou voltando. Mas eu vou lhe ser bem sério, eu não sei por que eu saí. Então isso, hoje a gente vê assim, que, por exemplo, nós aí, a tua conversão, o tempo que tu ficou nas igrejas, o trabalhar de Deus na tua vida, de agir. Hoje mesmo eu ainda estava falando com o apóstolo ali de manhã, as pessoas querem evangelizar e querem evangelizar e querem pregar, mas o evangelizar e o pregar é com o microfone na mão, entendeu? Para eles é isso. Enquanto que Jesus ele chama discípulos, mas é para falar para o teu vizinho, para falar para os teus colegas de trabalho, e isso gera... A própria família. Exatamente, isso gera dentro da igreja uma comunhão e uma permanência e uma raiz que é o que a gente está vivendo. Hoje aqui na igreja, a maioria, quase que 100%, são pessoas que estão com a gente desde o início, que converteram, batizaram e estão com a gente desde o início. Então é isso que faz a diferença, né? Não é o tempo grande, não é o tempo enorme, mas é a presença de Deus, e eu tenho certeza que com o tempo nós vamos trazer esse pessoal também aqui para conversar e falar no Pela Fé Cast, aqui no nosso podcast. Por quê? Porque vai trazer com que as pessoas entendam que não é o tempo, mas é a raiz, aquilo que tu faz, o alicerce ali, onde tu vai construir aquilo que é de melhor para ti, né? E tu teve isso, né? Tu ficou quanto tempo na Luterana? 7 anos, tu falou 7 anos e meio. Depois tu passou aí tu veio para a Sara com a gente, veio pouco antes, né? Porque eu acho que o Mike ficou bem pouco tempo. Bem pouco tempo. E aí depois eu cheguei, e aí quanto tempo a gente já anda caminhando junto? Né? Então hoje tu vê assim que é difícil tu ver esse caminhar de muito tempo, de anos, e aqui depois, com mais lá adiante, com outras oportunidades que a gente vai ter, a gente também vai contar as nossas histórias aqui, né? O nosso caminhar, como que foi, da forma que foi. Mas o importante hoje é como você conheceu Jesus, a tua caminhada, o teu ministério, até você chegar ao ministério pastoral, que foi levantado aqui na igreja, né? Que você foi consagrado a pastor aqui na igreja, e aí tu segue o teu chamado até hoje, né? Eu fiquei sabendo que eu ia ser consagrado pastor lá em Guaíba. Lá em Guaíba. A gente foi lá no evento, você lembra? E aí, no fim do culto, o pastor lançou lá, acho que foi o pastor Evandro. Foi o pastor Evandro, né, que falou lá. E daí, quando chegou no fim do culto, a gente foi lá para a cantina, foi, né? Sim. Daí o senhor me falou, te prepara aí que o teu chamado tá chegando. Tá chegando. E daí, mas eu vejo assim que as coisas, elas não é só bênção na nossa vida. Não. Não é só bênção na nossa vida, porque eu sempre, nessa questão quero dar um testemunho aqui também, que pode fazer, talvez, muito bem para as pessoas, um testemunho que aconteceu comigo. Aí eu recebi, dei glórias a Deus pelo convite, né? Sim. Do chamado, que ia ser consagrado pastor.
Mas daí, uma semana depois, começou uma luta na minha vida. Na época, eu acho que eu tinha... Porque eu sempre fui uma pessoa assim de guardar um dinheiro, ter uma reserva no banco, uma coisa, para quando precisar, ter lá um negócio. Não assim que eu era apegado ao dinheiro. Mas eu sempre cuidei, assim, sempre planejei as coisas. Né? E eu me lembro que, uns 15 dias depois, acho que eu não me lembro bem. Naquela época, eu acho que eu tinha uns 30, acho que eu tinha uns 30 mil guardados. Parece que era isso, eu não me lembro mais. E eu me lembro que esse dinheiro ele sumiu, sem eu ver. Uau. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Sim. Porque eu gastei aqui, gastei ali, mas eu sempre gastei. A minha vida continuou normal. A minha vida continuou normal. E aquele dinheiro, eu não me lembro mais de quanto tempo foi do dia que que o senhor falou comigo do chamado do pastor, que ia me consagrar pastor, até eu me consagrar, eu sei que o dinheiro sumiu. Tanto, foi uma coisa tão louca, assim, tão diferente, que quando eu fui fazer as fotos para fazer a carteirinha de pastoral, eu não tinha dinheiro para pagar as fotos. Uau. Não tinha dinheiro para pagar as fotos. Sim. Eu me lembro que eu fui ali na 59, aqui na 59, e fui num lugar que cobrava mais caro lá, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o negócio. E não tinha mais dinheiro. Bah. Foi uma provação, assim, ó, muito, muito forte. Aquilo ali falou muito comigo, assim, foi uma coisa, porque... Mas o dinheiro sumiu ou tu gastou e não viu onde eu gastei e não vi onde é que foi. Não viu onde foi. Não, em pouco tempo, acho que não deu 3 meses. Naquela época era bastante dinheiro. Claro. 30 mil era bastante dinheiro. Bah. O dinheiro sumiu, assim, de uma maneira, e eu me lembro que eu falei para a pastora Joana, disse, olha, a gente está zerado. A gente está zerado. Mas agora, a gente está zerado, não tem... Acabou nossos recursos. Daí passou. Daí a gente foi consagrado a pastor, tudo. A gente pegou a carteirinha e tudo. E eu me lembro que, da forma que o dinheiro sumiu, ele voltou. Sim. Ele voltou porque eu me lembro que acho que foi 4 meses depois que eu consagrei a pastor, eu estava com o mesmo dinheiro no banco. Bah. Também não sei que maneira. Sim. Eu depositava, mas eu nunca parei. Claro. O que sobrava eu depositava, sempre igual. Sim. E o dinheiro estava lá. E aí... mas eu, assim, foi um ensinamento tão grande para mim, que Deus falou claramente através daquilo ali, que as coisas quem faz é Ele. Sim. Porque eu tanto não tinha condições de gastar aquele dinheiro, eu vejo assim, naqueles 2, 3 meses ali que sumiu o dinheiro, nem tinha condições de recuperar dali 3, 4 meses também depois. Sim. E aconteceu aquilo ali, e a pastora Joana pode dar o testemunho dela também. Sim. E aconteceu aquilo ali com a gente, mas Deus deu um ensinamento muito grande sobre dependência de Deus. Que não adianta muitas vezes a gente ter um pouco de dinheiro e se desbruçar naquilo ali, dizer que está tranquilo. Não. As coisas materiais, elas vêm e vão. Aquilo ali foi um ensinamento muito grande para mim. E talvez é uma prova de Deus, né? Porque agora vai consumir isso aqui para te mostrar quem é Deus na tua vida, né? Assim como foi, Deus também acrescentou na tua vida, né?
Em pouco tempo. Sim, mas eu não murmurei de jeito nenhum. Não, eu me lembro que naqueles dias ali, eu estava muito apegado naquilo que Paulo escreveu, né? Que ele disse, eu tanto sei viver no muito. No muito e no pouco. Na fartura e na escassez. Então, aquela palavra ali falou muito comigo naqueles dias ali, e eu fiquei bem tranquilo. Por isso que eu vejo assim que as coisas que Deus faz na nossa vida, assim, se eu não aceitasse, como eu estava falando ontem, que a pessoa não aceita o confronto de Deus, né? Aquilo que Deus faz muitas vezes, eu podia sair daqui da igreja. Não, o dinheiro sumiu, que Deus é esse que, agora que eu vou ser pastor, né? O dinheiro sumiu, eu podia ser rebelde com Deus, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que eu nunca reclamei, porque não era uma coisa de Deus mesmo, né? Aquilo ali. E tem coisas na nossa vida que não adianta, né? E as pessoas que olham pra gente, a gente vê assim o quanto que as pessoas olham assim, agora ser pastor é fácil, ser pastor é barbada. Não é. Ser cristão não é fácil. Porque nós lutamos contra muitas coisas, né? Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas como a palavra diz, mas é as potestades que nas regiões celestiais que causa toda essa situação. E se tu não está alicerçado, não está firme, acaba a gente, muitos esmorecendo, muitos deixando de mão, abrindo mão aquilo que Deus tem, né, para as suas vidas. Né? Pastor, são quase 1 hora de conversa aí, né? Quase 1 hora de conversa. E o que você tem? Né? Passa rápido, né? Passa muito rápido. O que você tem para deixar aí para esse pessoal? Qual o recado que tu tem? Qual a palavra que tu deixaria para esse pessoal que tá começando, né, caminhada e que está aí num processo, né, de estabilidade, né, porque a vida cristã ela não é uma régua, porque ela é um eletrocardiograma, né? Um dia tu tá lá em cima, outro dia tu tá aqui, outro dia, mas o foco tu não pode perder, né? Eu quero dar nessa questão de experiência, né? Que a gente tem que falar das nossas experiências, daquilo que a gente viveu, né? Porque não adianta eu falar de algo que eu não sei. É verdade. Daquilo que eu não vivi, daquilo que. Claro, nós servimos um Deus, o Deus do impossível. Então, aquilo que. E a Bíblia mesmo diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para a gente. E Ele tem o poder para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos, não tem? Deus, Ele é incontestável nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz também que as lutas ela vêm igual. Tem muitas pessoas que pensavam, agora eu me converti, acabaram os problemas na minha vida. A Bíblia diz que as lutas é tanto igual para o ímpio quanto aquele que serve a Deus. Sim. As lutas é a mesma. A diferença é que tu tem um Deus para te ajudar a resolver. Tu tem que confiar nesse Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele não dá o fardo maior do que podemos carregar. É verdade. Então, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós temos que entender, se nós passa por essa questão de renovar a nossa mente. Sim. E crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida, naquilo que Ele promete na sua palavra. E se a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, quando vem a luta na nossa vida, nós temos que entender que nós temos um Deus que Ele não vai dar naquela luta, não é para nos matar, não é para nos aniquilar, Sim. não é para nos tirar a nossa vida, porque Ele diz, todo fardo que Ele dá nós podemos suportar, falando na nossa língua. Sim. Porque Ele diz que não dá o fardo maior que podemos carregar. Mas
nós não vamos se livrar dos problemas servindo a Deus. Nós não vamos se livrar dos problemas. Eu mesmo já tive muito problema. Imagina quantas coisas que aconteceram na minha vida, que se eu não tivesse a minha mente não estava firme com Deus, eu tinha desistido. Sim. Quanta coisa que eu falei aqui. Morar sozinho, não conhecia ninguém. Depois roubaram a casa, não deixaram nada. Depois eu tive esse AVC que fiquei 12 dias em coma, e as pessoas na minha volta diziam que eu ia ficar com sequela, eu ia ficar com... Podia sair dali, mas nunca mais ia caminhar, não ia falar, alguma coisa ia acontecer. Deus me tirou de tudo isso. A pastora Joana, agora ela teve esse problema todo aí, ela teve tem todas as dificuldades dela ali, mas ela passa o dia glorificando o nome do Senhor. É verdade. O dia que fomos fazer a perícia lá, a doutora disse, mas como vocês são alegres? Ela olhou para ela assim, que está sempre rindo, ela mais que pressa. A pastora Joana, mais que pressa. É Jesus, ela falou. Sim. É Jesus. Daí eu falei para a doutora, a gente é evangélico, a gente serve a Deus, então a gente encontra... É Deus que nos dá essa força para a gente estar sempre... não fazer com que as coisas que acontecem na nossa vida nos derruba, nos faz ter um entendimento que Deus não está na nossa vida. Essa é a diferença. Nós temos que crer que Deus é que faz as coisas na nossa vida. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A pessoa que está passando por dificuldade, a pessoa que passa por um momento difícil, não te preocupa. É um tempo. Sim. É um tempo. Você não é assim. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que tu é. Amém. Você não é um derrotado. As pessoas dizem, mas que Deus é esse que tu serve, que tu está passando com essa luta? Não. Larga esse Deus, como aconteceu com Jó. Não. Aquilo ali é um momento. Deus, Ele vai abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Ele vai te tirar dessa situação. Aqui, tu não é assim. É o momento que tu está passando por isso aí. Não tem... A pessoa tem que ter esse entendimento. Quando a pessoa chegar a essa maturidade e deixar Deus agir na sua vida, renovar a sua vida, a sua mente, o seu entendimento, com a palavra dele, com as promessas dele, a pessoa vai ter esse entendimento. Que pode passar por dificuldade, mas aquilo ali não vai abalar, não vai destruir a pessoa. E nada melhor do que você, como tu está falando aí, de uma experiência que tu viveu, da forma como foi a tua vida, da forma que você chegou a Jesus e da forma que você permaneceu em Jesus. Não é porque eu me converti agora que não deu nada, que eu me converti, pronto, agora eu não vou ter mais problema. Problema nós vamos ter sempre, porque a própria palavra diz, né, basta cada dia o seu mal, né? Então, problema nós vamos ter sempre. A diferença é quem está dirigindo a minha vida e quem vai trazer a solução para todos esses problemas. Então, como tu falou aí, com tudo que tu viveu, com tudo que tu passou, só quem vive e quem passa é que pode contar um testemunho seu, de dizer assim, isso fui eu vivi isso, eu sei, e a gente passando por essas coisas e vivendo essas coisas, a gente entende que Deus pode fazer. Então é bem como você falou, né? Daqui a pouco alguém está nos vendo e aí vai chegar e vai pensar, poxa, mas eu estou vivendo tudo isso. Mas você não é isso. É um momento, mas vai passar. Isso, você não é isso que você está vivendo. Com certeza, né? É aquilo que a palavra de Deus diz que tu é. Tu é um filho, tu foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que você é propriedade exclusivamente dele. Né? Dele. É isso aí. Então eu vejo assim que Deus já fez muitas coisas na minha vida. Porque a minha própria voz, hoje eu falo alto, muito alto até, mas glória a Deus por isso. Mas eu não tinha voz. Sim. Quando eu me converti, eu comecei a fazer a obra de Deus e eu não tinha voz. Eu não conseguia, nem no microfone eu não conseguia dar um testemunho. Ninguém ouvia. Sim. Eu cochichava assim.
Era uma coisa bem rouca, assim, era só um ronquidão que saía. E aí eu fui no médico para ver isso, e cheguei lá no médico, a minha pressão estava 22/18, acho que é. Bah. E aí eu cheguei, o médico disse, não vamos ver isso. Deixa essa tua voz aí que para resolver depois, né? Tem que resolver o problema que tu esse outro problema da tua pressão, da pressão. aí. E eu vejo assim que é uma coisa tão de Deus, que aquela pressão ali me levou até o AVC. Bah. E eu fiquei 12 dias em coma. Sim. E eu saí dali daquele lugar caminhando com problema, claro, porque estava todo atrofiado, mas fiquei sem nenhuma dificuldade de física nenhuma. E se alguém me perguntar o que aconteceu com a minha voz, eu não sei. Sim. Quando aconteceu? Eu sei que Deus me curou. Porque eu coloquei isso para ele. Sim. Eu tinha colocado isso para ele. Mas depois de um tempo que até eu me recuperar daquele AVC que deu, a minha voz voltou. E aí, isso aí eu já tinha, essa voz aí, eu acho que eu já tinha ela uns 15 anos, assim. Uau. E aí tu já estava convertido quando tu teve o AVC, tu já estava convertido. E aonde foi? Qual igreja foi? Lá no Rincão, lá no Gravataí. Lá. Uau. Mas Deus faz a obra, né? E por completo, né? Te restaurou da tua voz e não ficou sequela nenhuma, né? E o primeiro culto que eu fui, depois, o pastor estava pregando e a palavra de Deus parece que foi assim, ó. Falava só comigo, né? Porque que o pastor falava assim que Deus usava a situação na nossa vida muitas vezes para nós parar um pouco. Porque eu sempre fui a pessoa de correr muito, trabalhar muito e tá tudo agitado e aí eu me lembro que aquela palavra ali, eu tinha ali na casa do Guilherme, eu tinha feito um pomar, então eu trabalhava muito ali naquele terreno ali, plantava ali negócio. Daquele dia em diante eu larguei até de plantar lá. Com aquela palavra fez eu me aquietar. Então eu vejo assim, mas como nós estávamos falando antes, né? Daqui a pouco, se eu não tivesse, não estava com o meu entendimento fixo na palavra de Deus, a minha mente renovada, eu não ia crer naquela palavra ali que tinha sido um recado de Deus para mim. Sim. Para mim aquietar a minha vida, para mim me acalmar, porque eu estava muito agitado. Isso aí, de repente, essa agitação toda, de repente, tinha levado já a esse AVC, que a minha pressão subiu, as coisas. A pessoa não. Chega um tempo que a pessoa tem que se parar, né? E aí eu me lembro que eu larguei ali aquela plantação, tudo, disse, não, agora eu vou me dedicar mais à igreja, E naquela época ali, eu comecei a colocar para Deus, quando eu ia na frente para receber a oração, eu botava a mão no meu pescoço, assim. Sim. E pedia para que Deus me curasse, né? Já que eu fui no médico e não tinha adiantado, né? E sinceramente, eu não me lembro como é que foi. Eu sei que quando eu me fraguei, a minha voz estava normal. Eu já estava normal não, né? Mas eu estava falando assim. Quando eu acordei para aquilo ali, que eu estava vendo assim, até no meu trabalho eles diziam assim, o que está acontecendo? Tu está falando bem hoje? Eu disse, é milagre de Deus, porque eu não estou tomando nada, não estou fazendo nada. Mas essas coisas Deus faz, Deus mudou essa situação na minha vida também, né? Que bênção, cara. Pastor, obrigado pela tua presença, obrigado, né? Tamo junto. E daqui a uns dias vai ter outros, né? Vamos contar outras histórias, vamos aproveitar o tempo e quero agradecer, né, a tua parceria de estar junto com a gente, né? Já estamos ali já na igreja há muito tempo, agora nesse projeto da rádio, agora já estamos aqui
nesse podcast. Já, isso para vocês aí que estão nos vendo agora, isso para mim, o pastor Celso é fichinha, né? Cotidiano. É fichinha, porque a pastora Rosa que dizia, né, que nós dois não podíamos estar juntos, né? Estava sempre inventando alguma coisa para fazer na igreja, alguma coisa assim. Então, obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo cuidado, né, que você tem com a igreja, com o povo da igreja, com a gente, muitas vezes, né? Então, que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua casa, a pastora Joana lá, o teu filho Guilherme. A gente ainda vai ver o Guilherme, né, firmado na rocha, e estamos juntos aí, o que deve e que Deus abençoe a tua vida. Amém. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero mandar um abraço para toda a igreja, para todos aqueles que vão nos assistir, vão ver esse podcast, vão estar, e que dirija a sua vida, deixa Deus dirigir a sua vida. Entregue a sua vida para Deus. O conselho que eu tenho hoje para você é: entregue a sua vida para Deus, porque a Bíblia diz, lá no Salmo, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. Então, se nós entregar e confiar nele, a nossa vida com certeza vai ter dificuldade, as dificuldades não vão sumir. Porque, como nós estávamos falando antes, a Bíblia mesmo diz que as dificuldades tanto vêm para aqueles que servem a Deus, para aqueles que não servem também. Sim. A diferença é que tu tem um Deus que cuida da tua vida, cuida da tua casa, da tua família, um Deus que está sempre contigo. A Bíblia diz que ele não cochila, ele não dorme, mas ele está sempre atento às tuas orações, aos seus pedidos. E ele diz: coloque diante de mim as tuas súplicas, os teus pedidos, coloque tudo diante dele, que ele vai guardar e vai cuidar da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, pastor Celso, trouxe o chimarrão, que eu tinha pensado, né, antes de começar aqui, eu tinha pensado para um chimarrão, como da outra vez, né, eu me lembrei e trouxe, mas dessa vez eu me esqueci de trazer. Mas, o importante, olha o emblema da garrafa, esse que é importante também. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que seja uma semana cheia de bênção, de cuidado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém?